Olha, gente, uma dúvida frequente. Durante a gestação, as atividades físicas podem ser realizadas? Existem exercícios específicos para essa fase tão importante da mulher? É interessante, né? Então, para saber mais sobre o assunto, a gente conversa a partir de agora com a Camila Beligno, que é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher e também sexualidade. Camila, um prazer recebê-la. Bem-vinda e bom dia, querida. Muito obrigada, um prazer, bom dia. E é um prazer estar aqui. A gente vai tirar essas dúvidas, né? Esclarecer esse medo que as mulheres têm de fazer exercício nesse período que é tão importante. E verdade que é um tema que não é muito abordado, né? Não. É uma coisa rara de se comentar, né, Camila? Apesar da importância da fase, né? Porque normalmente é nessa fase que as mulheres se preocupam mais com o corpo e se preocupam mais com a saúde e o bem-estar. Então, verdade. Por isso que a gente precisa falar tanto dessa fase da vida da mulher, porque são duas pessoas ali se preocupando com a saúde. E a gente precisa falar da importância do exercício, que mudou um pouco as regras nesses últimos anos, né? Mudou um pouco o jogo nesses últimos anos, Sérgio. A gente tinha antes algo mais restrito, mais individualizado, que era aquele medo da mulher de fazer exercício. Sim. E com as novas evidências, desde 2019, a gente traz algo mais amplo. Então vamos ver o que tem de dúvida sobre esse tema. Vamos lá, e a nossa conversa já é muito boa nesse sentido, porque é muito interessante. A Moema Teixeira é do bairro Atalaia, Camila. Toda gestante pode fazer exercício? Quando é seguro começar o exercício? Falando o que eu já comentei, as últimas evidências falam que sim, toda gestante pode fazer exercício, desde que passe antes por uma consulta com a médica e seja liberada para isso. O que a gente recomenda principalmente? Que seja avaliado se existe alguma doença associada. Se a gestante não tem nenhuma doença associada, ela pode e deve fazer exercício. Quanto antes começar, melhor ainda. Então, se a gestante ela já descobriu a gravidez e quer iniciar no primeiro trimestre, isso é melhor do que começar no segundo e no terceiro trimestre, que era o que a gente dizia antes, né? Antes se dizia, espera o primeiro trimestre, espera a formação do bebê para depois se exercitar. Agora a gente fala o contrário, já começa no início da gestação, porque os benefícios, inclusive para a mulher, não desenvolver diabetes gestacional, não desenvolver hipertensão gestacional, é maior se ela se exercitar no primeiro trimestre. Então, isso já é evidência. Então, quanto antes começar, melhor, desde que esteja tudo ok com a saúde dessa mulher. Que legal, que bacana. Uma evolução tivemos afinal, né, Camila? A Jéssica Guimarães, do bairro São José, é de Aracaju. Ela pergunta assim, Camila, quais são os tipos de exercícios mais indicados para quem está grávida, específicos para o período da gravidez? Aí a gente tem um tema polêmico, né? Porque a gente fala de atividade que a mulher já praticava. É muito individual essa pergunta, porque se a gente for falar em exercício específico para a gestação, a gente tem que pensar que existe uma preparação para o parto e para a gestação em si. Então, podemos falar em pilates, em yoga, mas principalmente em 3 pilares. A gente pensa em mobilidade, em fortalecimento, exercícios de resistência e aeróbico. Então, eu não posso falar de um tipo de exercício, porque vai depender da sua escolha. Talvez você prefira fazer uma academia, mas eu prefiro fazer uma bike, um spinning, por exemplo. Então, é individualizado esse acompanhamento. Mas a gente tem que focar nesses 3 pilares, que é mobilidade, a gente precisa trabalhar a movimentação da mulher, né, alongamento, trabalhar as articulações, resistência, força, fortalecimento e principalmente o aeróbico, trabalhar o fôlego dessa mulher. Então, uma caminhada já se encaixa desde que tenha ritmo e frequência, um fortalecimento, um pilates, uma yoga, por serem atividades mais leves e que trabalham também mobilidade. Agora, se a mulher ela já fazia um crossfit, já fazia uma corrida, ela está proibida de fazer na gestação? Não, desde que com acompanhamento correto e mantendo a intensidade correta. O que a gente fala muito na gestação é de intensidade. Então, a gente precisa ter uma intensidade de moderada, de leve a moderada, respeitando a frequência cardíaca, que existe uma frequência cardíaca adequada, e um moderador que a gente usa muito, que eu realmente falo com as minhas pacientes, é o talk test, que é um teste de fala que a gente usa. Normalmente é assim, se você está fazendo uma atividade física e você não consegue falar, significa que essa atividade está muito intensa para aquela gestante. Então, a gente usa esse regulador, principalmente na gestação.
Então, se a mulher está fazendo algum exercício, ela não consegue conversar, talvez ela deva reduzir um pouco o ritmo. Esse é um guia bom, principalmente para as mulheres que não conseguem fazer atividade física com acompanhamento durante toda a gestação. Posso puxar um pouco a sardinha para o meu lado? Pode falar. Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, essas mesmas recomendações científicas de 2019, elas trazem o trabalho do exercício do assoalho pélvico, que é uma musculatura específica, muito importante na gestação e no parto, que é uma musculatura que ela permite, né? Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, sim. Tá cada vez falando mais disso. Ela permite por onde o bebê passa. E na gravidez ela sofre um impacto muito grande por causa do crescimento da barriga, óbvio. E do parto, independente da via de parto. Então, essas recomendações elas trazem que para que a gente consiga evitar que a mulher tenha perda urinária, é importante também trabalhar a musculatura do assoalho pélvico na gestação. E isso com um fisioterapeuta. Claro. Camila, tá falando com a pessoa certa. A Tamara Fernandes, bairro Bugio, Aracaju, Camila. Ela pergunta: quais são os sinais de alerta de que a atividade física não está sendo bem tolerada? Boa pergunta também, né? Uma pergunta muito importante. Sinais de alerta. Como eu falei, frequência cardíaca muito alta. Se a mulher não consegue falar. 2 primeiros sinais para que a atividade física está sendo muito intensa. Então, estou aqui tendo esse cansaço, a gente chama de dispneia, que é essa sensação de falta de ar. Já é um sinal de alerta que a atividade está sendo muito intensa. Se a mulher ela apresenta sangramento, cólica em abundância, se ela apresenta sensação de desmaio, principalmente significa que a atividade, ela inclusive não está recomendada e precisa ser reavaliada naquele momento. Tem alguma coisa errada ali que não está sendo muito bem encaixada para aquela atividade. Certo. E se existem algumas limitações, por exemplo, a mulher não consegue se alimentar muito bem antes de fazer a atividade, e aí ela apresenta essa sensação de desmaio durante, também é algo que precisa ser avaliado. Mas principalmente isso, falta de ar, sensação de taquicardia, né, esse aumento da frequência cardíaca, não conseguir falar, cólica, aquela cólica mesmo menstrual, que pode ser contração uterina, e perda de sangue durante a atividade física. Muito bem. A próxima pergunta, nós vamos agora atender a Gabriela Lima, do bairro Grajaú, aqui na nossa capital. Camila, como o exercício pode ajudar a prevenir ou até amenizar desconfortos típicos da gravidez, como dores, inchaço e ansiedade? O exercício ele é muito importante nesse sentido, porque se a gente for pensar principalmente nas dores, como eu falei, trabalhando a mobilidade, na gravidez a gente tem um aumento muito grande dessa mobilidade pela ação hormonal. Então já é uma consequência da gravidez a mulher ela perder um pouco aumentar a flexibilidade, ela perde um pouco a rigidez, né, das articulações. E isso gera mais dores, principalmente lombar e sacroiliaca, que a gente chama. Então o exercício promove fortalecimento muscular que reduz a dor. O inchaço, ele é uma consequência também dos hormônios da gravidez, principalmente no finalzinho. O exercício aumenta retorno venoso, você tem todo o ganho na própria mobilidade e no aeróbico, todos os ganhos do exercício que reduzem o inchaço. E a ansiedade, a gente já sabe, já é comprovadamente, mais que comprovado, que o exercício ele tem esse trabalho na liberação de hormônios que controlam a ansiedade, né? As endorfinas, as catecolaminas e outros hormônios que ajudam a reduzir essa ansiedade, tanto na gestação quanto na vida. Isso aí serve para todos nós, inclusive para quem não está grávida. Imagina a tamanha ansiedade de quem está esperando o bebezinho, principalmente na reta final, né, Camila? Imagina. Que bacana. Agora vamos encerrando com a última pergunta. Coloca para a gente, por gentileza. A Camila está aqui nos atendendo, a conversa está muito boa. O Joseph, um homem, né? Joseph Matos, do bairro Santo Antônio, em Aracaju. Como o exercício contribui no pós-parto, especialmente nos desafios do puerpério. Suponho seja um futuro pai, né? Se preocupando com a mamãe, né? E é um período que preocupa muito, né? Tanto as mulheres quanto os homens também, porque o pós-parto, o puerpério, que deve ser alguém que conheça. Conhece da área, né? Nome específico. É um período que gera muita ansiedade porque é desconhecido. E aí eu sempre também digo para as minhas pacientes que nesse período de gestação, a gente se preocupa muito com a gravidez e com o nascimento. A mulher esquece como é que vai ser o depois. E o exercício, ele prepara justamente para você ser uma nova mãe, para você lidar com esses receios da nova maternidade, principalmente com o cuidado do bebê.
Você está ali, às vezes você está mais cansada, com mais fadiga. Se você tem uma preparação melhor durante a gestação, o pós-parto ele fica mais fácil. O retorno do seu corpo vai ser melhor. A sua musculatura tem uma memória, a gente fala muito em memória muscular. Então, tudo que você fez na gestação vai ser lembrado mais facilmente e vai retornar melhor depois do pós-parto. Então, a gente tem um músculo que volta melhor para a normalidade, a gente tem uma saúde que se recupera melhor e um retorno às atividades de vida diária, a mulher consegue voltar à rotina dela mais rapidamente. Então, esses são os benefícios que às vezes a gente não pensa durante a gestação, mas é importante também pensar no depois. Que legal, Camila. Estava aqui te acompanhando atentamente, prestando atenção. O quanto é bom a gente abordar um assunto tão importante, a gente aborda um assunto que não é tão comentado, né? Verdade. E eu só, se você me permite, só uma sugestão para você que é homem, você que vai se tornar pai. A maior felicidade da minha vida foi ter me tornado pai, ter acompanhado, ser um bom companheiro da mãe da minha filha o tempo todo sem parar e até aquele momento extraordinário em que você recebe o bebê. O quanto a nossa participação é importante também para o psicológico, para o emocional da futura mamãe. Camila, foi um prazer te conhecer, espero te rever para outros temas relacionados à sua área. Você contribuiu muito, muito para o esclarecimento desta questão tão importante, tá bom? Muito obrigada, o prazer foi todo meu. E um ótimo dia para você. Para você também. Muito obrigado, Camila.